Oi, gente, boa noite. Hoje vamos fazer aqui a leitura da última parte, né, da terceira parte do terceiro capítulo, e aí encerraremos por hoje o terceiro capítulo, e ainda essa semana a gente já vai começar o quarto, onde o quarto capítulo vai trazer para a gente o conceito de memória e informações muito importantes e super interessantes, né, de como que funciona aí, né, as memórias, os mitos, né, em torno das memórias e tudo mais. Agora essa última parte a gente vai ler a estratégia número 5, né, que é a última estratégia dessa primeira parte, lembrando que a gente está fazendo a leitura do cérebro da criança e que a gente vai aqui encontrar 12 estratégias práticas, né, para a gente nutrir aí a mente e o desenvolvimento da nossa criança. Só para dar uma resgatada assim nos assuntos, a gente já viu a estratégia número 1, que falava sobre conectar e redirecionar o comportamento. Então, quando a criança está ali diante de um comportamento mais desafiador, primeiro a gente buscar se conectar com essa criança através da sua emoção e depois a gente redireciona. O segundo foi, a gente trouxe a questão do nomear para disciplinar, então o poder, né, das histórias, quando a gente conta e reconta as histórias, como que tudo isso vai se construindo, né, dentro do cérebro dessa criança. A terceira foi envolver e não enfurecer, então como é que a gente consegue acessar o cérebro do andar de cima, né, trazendo mais a racionalidade, trazendo mais a lógica, e aí para isso a gente vai envolvendo a criança na atividade. A quarta, usar ou perder. Então, lembrando do conceito lá, né, da neuroplasticidade, que o cérebro está em pleno desenvolvimento, principalmente na infância. Então, quanto mais a gente usa, quanto mais a gente estimula determinadas regiões, mais isso se desenvolve, como a questão da tomada de decisões, o controle das emoções, a autocompreensão, a empatia, a moral. E a gente pode estar aí usando tudo isso e estimulando tudo isso desde muito cedo nas nossas crianças. Então essas foram as quatro primeiras estratégias e hoje a gente vai falar da quinta. Que na quinta ele vem trazer o conceito de mover ou perder, movimentando o corpo para evitar perder a mente. Então, uma pesquisa, ele já inicia trazendo dessa forma, demonstrou que o movimento do corpo afeta diretamente a química do cérebro. Então, ele traz um exemplo, né, de uma criança, um menino de 10 anos, que ele estava muito irritado, muito frustrado, porque ele tinha muitas atividades na escola para cumprir, estava muito atrasado, então tinha muita coisa para dar conta. E ele estava se sentindo tão sobrecarregado, tão irritado, que ele disse: mãe, eu preciso sair um pouco. E ele saiu e deu uma corrida, deu uma volta, assim, se mexeu. E depois, quando ele voltou, um pouco mais tranquilo, ele disse que conseguia pensar melhor. E aí ele traz a explicação de tudo isso, né? Embora esse menino não soubesse o porquê de estar se sentindo melhor após uma corrida, e a mãe também não entendia muito o porquê de tudo isso, o Dr. Daniel aqui, ó, ele traz pra gente o seguinte, que depois de alguns minutos de exercício, a gente consegue acalmar a nossa amígdala. Lembra da amígdala, né? Aquela regiãozinha que é onde primeiro, a primeira região ali que a emoção já bate e que deixa muitas vezes a gente naquele cérebro mais reptiliano, mais primitivo. Então, depois de alguns minutos de exercício, essa amígdala, ela se acalma e devolve o controle ao cérebro do andar de cima. A gente faz o convite, né, para que o cérebro ali se complete, se integre. Então, quando a gente muda o nosso estado físico, que pode ser por meio de um movimento mais ativo, como uma corrida, né, como uma atividade física mais intensa, ou também através do relaxamento, né, como a meditação, uma respiração mais profunda e tal, a gente consegue alterar o nosso estado emocional. Então, se a gente parar para pensar, o nosso corpo ele é todo integrado, né? Então, quando a gente tem aquela respiração mais rápida, mais acelerada, que a gente chama até essa respiração de cachorrinho, né? Que a gente fica... que normalmente é o que acontece quando a gente está ansioso, quando a gente está estressado, né? Quando a gente tem essa respiração muito acelerada e rápida,
a gente mostra e passa a informação para o nosso cérebro de que estamos ansiosos e o nosso cérebro se prepara, se arma todo para isso. Já quando eu consigo fazer aquela respiração mais profunda, mais lenta, né, a gente envia uma mensagem para o nosso cérebro de mais tranquilidade e a gente consegue deixar essa criança ou até nós mesmos, né, mais calmos. Então, muitas das nossas emoções, elas começam no nosso corpo. Então, nessa quinta estratégia, ele sugere que da próxima vez que os seus filhos precisarem se acalmar ou recuperar o controle, procure maneiras de fazê-los se movimentarem. Então, a gente pode simplesmente explicar para ele, dependendo se eles já forem maiorzinhos, o conceito disso, né? Para que eles consigam compreender e também possam buscar estratégias para fazer isso. E se eles forem menorzinhos, a gente pode sugerir, né? Quando eles estiverem, por exemplo, numa situação de que não quer vestir determinada roupa ou não quer parar tal atividade para ir para o banho, a gente pode combinar de fazer uma corrida. Ah, então vamos ver quem chega primeiro? Ah, eu vou correr na frente. Ou então, vamos vestir essa roupa, vamos ver quem pula mais alto, vamos ver quem... Então, quando a gente consegue ali movimentar, a gente vai conseguindo estabelecer essa integração da melhor forma possível. Aqui no final do capítulo 3, gente, ó, eu vou tentar tirar uma foto para colocar para vocês lá no Telegram. Ele traz assim, que uma coisa muito importante que a gente precisa fazer, nós pais e mães, é instruir as nossas crianças, ou seja, ensinar as nossas crianças sobre o cérebro do andar de baixo e o cérebro do andar de cima. Porque a partir do momento que eles compreendem também esse conceito, a gente consegue até conversar de um jeito diferente com eles. Então ele traz exatamente aquela explicação do Dr. Daniel, né, que é o cérebro na palma da mão, que já tem essa explicação aqui para vocês, eu vou colocar também essa foto. E aí a gente consegue fazer também essa explicação para as crianças. E eles vão começando a ter mais autonomia, né, mais independência, né, para assumir determinados comportamentos a partir do momento que a gente vai trazendo esse conceito e conversando sobre isso com eles, tá? E no final do capítulo ele traz também o seguinte: é preciso também integrar nós mesmos, usando a nossa própria escadaria mental. Aqui vai um recadinho para os pais. Então ele coloca assim, primeiro ele coloca várias frases, né, de pais de famílias, né, que ele já acompanhou e que já relataram coisas do tipo: ai, meu filho pequeno ficou gritando por 45 minutos e eu não sabia como confortar. Aí finalmente eu gritei: para! Às vezes eu odeio você quando você faz isso. Ou, meu filho tinha 2 anos, arranhou o rosto do irmão menor com tanta força que deixou marca. Eu bati no bumbum dele umas 5 vezes, assim, com tanta raiva, e saí do quarto, caminhei pelo corredor, daí dei meia volta, voltei e bati de novo. Então, eu gritei bem alto com ele, que ele ficou apavorado. Um outro relato. Depois de pedir a minha filha para cuidar do irmãozinho, que corria na frente de um balanço, ela quase bateu nele. Eu fiquei tão furiosa que, mesmo diante de outras pessoas no parque, eu lhe disse: qual que é o seu problema? Você é burra? Então, gente, essas são algumas experiências, né, de criação de filhos que são bem horríveis, né, da gente contar. Eu que estou lendo aqui mesmo acho péssimo. Só que elas representam nossos momentos no andar de baixo, né? Nas vezes em que a gente fica tão descontrolado que a gente diz ou faz coisas que a gente jamais deixaria qualquer um dizer isso para os nossos filhos. A gente jamais gostaria, inclusive, de verbalizar isso para a nossa criança. Mas tem situações que a gente está tão envolvido, tão emocionalmente envolvido, que simplesmente isso acontece. Eu tenho certeza que a gente poderia incluir, né, muitas outras situações parecidas ou similares a essas, né, nessa lista aí de relatos de pais. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, o que ele traz aqui. Se você é pai ou mãe, você também é um ser humano. E a gente vê isso sempre quando a gente conversa, né, com os pais que a gente atende, que ao criarem os filhos em situações muito estressantes, os pais cometem erros. Todos vão cometer. Contudo, não esqueçam, as crises na criação dos filhos são oportunidades de crescimento e de integração.
Você pode usar esses momentos quando você estiver perdendo o controle para dar exemplos de autorregulação. Há olhinhos ali, observando, para ver como é que você se acalma. As suas ações vão servir de modelo para fazer uma boa escolha, né, em um momento de alta emoção, quando essa criança estiver correndo risco ali de abrir a sua tampa. Então, o que fazer quando a gente reconhece que o nosso cérebro do andar de baixo assumiu o controle e quando a gente começou já a perder a cabeça? Primeiro, não cause danos. Feche a boca para evitar dizer algo que depois você vai se arrepender. Põe as mãos nas costas para evitar qualquer tipo de contato físico mais bruto, mais brusco, que às vezes sai sem que a gente perceba, mas machuca a criança que está recebendo isso. Quando estiver um momento do andar de baixo, proteja o seu filho a qualquer custo. Segundo, afaste-se da situação e tente se recompor. Não há nada de errado, gente, em pedir um tempo, especialmente quando esse tempo significa proteger seu filho. Então você pode dizer que precisa de um tempo para se acalmar, para que ele não se sinta rejeitado. Então, embora possa parecer um pouco bobo, às vezes a gente pode até tentar usar essa técnica do se mover, do se movimentar. Então, diante ali de uma discussão, diante ali de uma situação mais desafiadora, a gente sai de perto, a gente se mexe um pouco, depois a gente volta. Ou a gente tenta relaxar, né, fazer aquela respiração mais lenta, mesmo que a criança esteja vendo tudo isso e a gente imagine que possa parecer bobo para ela. Vamos lembrar que a gente está ensinando ela está aprendendo, né, com aquilo que a gente está demonstrando. Então, faça o que for necessário para recuperar parte do controle que você perdeu quando a sua amígdala sequestrou, né, esse cérebro do andar de cima. Você não apenas vai ficar em um estado mais integrado, como você também vai servir de modelo para os seus filhos, com alguns truques rápidos ali de autorregulação que eles poderão também usar depois no momento que for preciso, né? E finalmente, repare rapidamente e se reconecte com o seu filho assim que você estiver mais calma e se sentir no controle de si mesma. Então, lide, gente, com qualquer dano emocional e relacional que tenha sido provocado. Isso pode requerer que você se perdoe, às vezes por alguma postura ali que você adotou e tal, ou também exigir que você peça desculpas e aceite a responsabilidade dos próprios atos. Então, esse passo, né, da gente se reconectar e trazer esse assunto, né, de uma forma mais integrada é extremamente necessário, tá? Então, quanto antes você reparar essa conexão entre você e o seu filho, mais cedo vocês vão recuperar esse equilíbrio emocional e vão voltar a aproveitar o relacionamento de vocês juntinhos. Então, todas essas estratégias, todas essas informações que a gente aprendeu durante o primeiro, segundo e terceiro capítulo, que a gente fala do hemisfério direito, do hemisfério esquerdo, do cérebro do andar de baixo, do cérebro do andar de cima, todas elas servem também para nós. Então, é muito importante que a gente consiga primeiro exercitar tudo isso em nós, no nosso dia a dia, para que aí sim a gente modele isso para a nossa criança e ele possa aprender e começar também a usar todas essas estratégias em prol aí do seu desenvolvimento emocional e mental, tá bom? Beijos e ainda essa semana a gente entra já no quarto capítulo. Beijos!